Boas-vindas a todos, toda a minha gente amiga, todos meus queridos irmãos e irmãs. Vamos começar hoje com um novo livro, Deus Sempre. É de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E ele começa com uma anotação. Um pensamento apresentado hoje, com o mínimo de palavras, em muitas ocasiões pode nos favorecer com o máximo de auxílio no trabalho de amanhã. Muito bem, vamos para o Livro dos Espíritos, pergunta 927. Não há dúvida que para a felicidade o supérfluo não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não é real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? O homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Mas pode acontecer que essa privação seja de sua própria culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Mas a gente tem que lembrar que a gente também tem alguma responsabilidade, mesmo quando a culpa é do outro, né? Senão não estaria sofrendo. Deus não é injusto nunca. Vamos para o livro A Gênese e a gente está falando sobre os fluidos, as qualidades dos fluidos. E a gente esteve conversando sobre os fluidos, sobre a ação do fluido, sobre o perispírito, sobre os maus fluidos, os bons fluidos. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que em tais reuniões ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais e, por consequência, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa se retemperar com os eflúvios que recebe do exterior. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados. É fora de dúvida, mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário, o preservativo necessário. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. O que se faz quando o ar está viciado? Procede-se ao seu saneamento, cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos por meio de correntes de ar salubre mais fortes. À invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons, e como cada um tem no seu próprio perispírito
uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio necessário. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relações com as da alma, importa que se trabalhe para melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. As moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai. Eliminado o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm que temer da influência dos maus. E aqui termina esse item da qualidade dos fluidos. Vamos então encerrar nossas leituras com as trovinhas de Casimiro Cunha, Definições. Elas estão no livro Orvalho de Luz, da Psicografia de Chico Xavier. Desculpe, hoje eu estou meio gaguejante, né? Vamos lá. Trabalha constantemente se queres ser nobre e forte. O braço estendido à inércia, oculta o favor da sorte. Ajuda quanto puderes, espalha a consolação. Ninguém consegue escapar ao tempo de provação. Em toda e qualquer contenda, com quem for, seja onde for, fugindo discretamente, serás sempre o vencedor.